Esquizofrenia refratária, o que é? A esquizofrenia refratária é quando um paciente que possui esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo, que seja, e que ele já utilizou 2 ou mais antipsicóticos e não teve a devida melhora. Por exemplo, o paciente está utilizando o medicamento X, usou por 3 meses, chegou à dose adequada e não melhorou, ou fez algum efeito colateral, ele trocou o antipsicótico, usou lá por mais uns 3 meses e não melhorou, ou teve efeito colateral, estamos diante de um indivíduo com esquizofrenia refratária. Como é que a gente trata a esquizofrenia refratária? A esquizofrenia refratária, a primeira coisa que a gente tem que ver é se realmente esse indivíduo está utilizando o medicamento, porque mais da metade dos pacientes com esquizofrenia não toma o medicamento de forma adequada. A gente chama que são os falsos refratários, porque muitas vezes na esquizofrenia eles não têm um insight, eles não têm a capacidade de discernimento de que possuem alguma doença. Então eles ficam, para que eu vou tomar um remédio se eu não tenho problema nenhum? O problema são os outros. Isso é muito comum no paciente com esquizofrenia. Então ele não acaba tomando o medicamento. Então, a primeira opção para esses pacientes falsos refratários são os medicamentos de longa duração. Hoje nós temos no mercado vários medicamentos onde o indivíduo faz uma injeção e vai durar de 1 mês, tá? E hoje estão sendo lançados no mercado os medicamentos que duram até 3 meses. O paciente vai lá utilizar 4 vezes ao ano apenas o medicamento para tratar a esquizofrenia. Boa parte dos pacientes que conseguem utilizar um medicamento de longa duração, eles vão ter um controle muito adequado dos sintomas, evitando internações, evitando ficar afastado do trabalho, ficar afastado do estudo, voltando ao que a gente chama de recovery, né? Ele é o melhor possível dele. Isso é muito importante. Então, a gente garantindo a adesão do paciente e ele continuando com sintomas, aí sim nós estamos com um paciente real refratário. Aí a gente vai utilizar preferencialmente um medicamento chamado clozapina. A clozapina é um fármaco que ele é muito importante, ele é muito interessante, porque ele tem um efeito melhor que os antipsicóticos, mas a gente acaba não utilizando ele como primeira escolha porque ele dá um efeito colateral que pode ser muito sério, que é a granulocitose. A granulocitose é um tipo de anemia onde o indivíduo ele pode ficar muito suscetível a infecções e pode vir, inclusive, a ter uma hospitalização ou ter uma complicação mais grave. Então, a gente tem que fazer um hemograma, um exame de sangue seguido por várias semanas nesse indivíduo. Por isso que é chato da gente utilizar, a gente precisa de uma estrutura ou o paciente ter acesso a um laboratório específico, um hospital dia que faça a coleta do exame semanalmente. Então, porque ele vai ter que ficar bastante tempo e o médico tem que estar muito em cima, porque a qualquer momento pode dar essa granulocitose. Mas, resumindo, o paciente que tem esquizofrenia refratária precisa de uma avaliação de um médico especialista, de um médico psiquiatra, porque existem opções. O Brasil utiliza muito pouco os tratamentos para esquizofrenia refratária. Apenas 5% dos casos de esquizofrenia usam os antipsicóticos, por exemplo, clozapina, que é o antipsicótico para esquizofrenia refratária. Tá? Os antipsicóticos de longa duração também muito pouco ainda é utilizado no Brasil. E a gente sabe que mais ou menos 1/3 dos casos são refratários aos medicamentos, ou seja, a gente teria que ter 1/3 dos pacientes utilizando fármacos com clozapina, por exemplo. Então, a importância de ter um médico avaliando, um médico especialista, de preferência psiquiatra, para estar avaliando esses casos e também para ver a possibilidade de comorbidades, possibilidade de falhas de tratamento, outras, daqui a pouco uma falha em função da família, uma falha em função dos aspectos sociais, e a gente tem que estar tudo isso, e o psiquiatra é o profissional mais indicado para fazer esse tipo de avaliação.